Olá, eu sou Mariana Farias e vou apresentar o objeto de aprendizagem sobre o planejamento da construção com AutoQI Visual Planning, módulo 2 de 4. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM em simulação com AutoQI Visual Planning. Está relacionado ao uso do BIM em planejamento da construção. Neste módulo, você irá aplicar os comandos da plataforma AutoQI Visual Planning para análise das propriedades do modelo e organização da EAP na plataforma. O projeto sendo visualizado é uma adaptação da habitação de interesse social desenvolvida pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. A EAP e o cronograma foram desenvolvidos por mim especificamente para esse exercício. Utilizamos também uma versão reduzida do template para a segurança do trabalho e planejamento de obras desenvolvido pela empresa Revit Insan. Foi adotada a premissa de 2 equipes de trabalho e um único conjunto de formas. Público-alvo aplicação: professores, estudantes ou profissionais. Capacitação em BIM para docentes e discentes, material de aprendizado extra-classe, material que ordena integralmente ou parcialmente uma disciplina, ponto de partida para novos exercícios em uma disciplina, ponto de partida para discussão em planejamento da construção ou crítica da solução adotada. Exemplificação da prática ou da teoria. Permite vislumbrar novos recursos digitais e a mudança de processos associados ao planejamento da construção e como aplicar. No módulo 2 de 4 do Objeto de Aprendizagem e Planejamento da Construção com AutoQI Visual Planning são apresentados os seguintes tópicos: inserção do modelo do canteiro de obras, análise das informações dos elementos, propriedades geométricas extraídas a partir do modelo 3D, classificação dos elementos, definição da EAP de projeto. Aqui a gente tem a estrutura de como foi organizada a nossa EAP, como a gente pensou nesse projeto. Então, em cima dessa edificação, desse conjunto em bloco H, a gente dividiu os principais pacotes de trabalho por disciplina. Então, a gente tem fundação, superestrutura, instalações e arquitetura. E em cima disso foram subdivididas as atividades para cada pacote desse de trabalho. Além dessa divisão, a gente fez também uma segmentação do bloco. Então, a gente dividiu esse bloco H em trecho A, trecho B e bloco de ligação. Aqui também a gente tem um trecho da nossa EAP, exemplificando essas segmentações. De cada atividade foi subdividida em pacotes menores de trabalho para facilitar esse controle e esse ordenamento do nosso cronograma. Aqui nós temos uma exemplificação do fluxo de trabalho para planejamento com BIM e aplicação em cada um dos módulos. Nesse módulo 2, vamos ter a estruturação da nossa EAP, estruturação do cronograma e a inserção do canteiro de obras, do modelo do canteiro de obras. No módulo 3, a parte de vinculação e associação dos elementos. Então, testar esse cronograma, como é que ele funciona. E no módulo 4, validar. Então, realizar de fato a simulação e validar essa simulação. Orientações. Para utilizar esse objeto de aprendizagem, instale a plataforma no seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Nesse caso, utilizamos a versão 2024 do Visual Planning. Descarregue os datasets utilizados no vídeo e disponibilizados. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. E dando seguimento ao nosso objeto de aprendizagem sobre o planejamento da construção, já tenho aqui o Visos aberto e estamos na aba de quantitativo, ou seja, na visualização de quantitativo, e já tenho os meus modelos de arquitetura, estrutura e instalações carregados. E qual é o nosso próximo passo? Carregar agora o nosso modelo do canteiro de obras. Para isso, a gente tem 2 caminhos. Um é acessando o menu principal, que fica aqui no canto superior esquerdo. Clicando aqui, uma das opções que a gente tem é configurações. Configurações vai abrir exatamente aquela tela inicial de configuração do projeto. Então, clicando aqui no mais, eu posso adicionar um item. Outra opção, aqui no canto superior esquerdo, mais acima, a gente tem esse ícone aqui em formato de engrenagem. Clicando aqui, também vou para aquela mesma tela. Então, vamos carregar o nosso modelo do canteiro. Clicando no mais, adicionar item, vamos buscar o arquivo do canteiro, nosso diretório, abrir. Ele acrescentou aqui o meu modelo do canteiro. Deixa eu estender aqui essa janela para a gente visualizar melhor.
Estão vendo que o nosso modelo do canteiro, ele classificou na disciplina de estrutura. O que é que isso vai acontecer? Ele vai agrupar esses elementos, né, no mesmo nível hierárquico dos elementos do meu modelo de estrutura. Deixa eu dar um OK aqui para a gente ver. Então, se eu for aqui em estrutura, eu vou encontrar os elementos do canteiro. Ele tá como item, né, dentro do meu elemento estrutura. Então, vamos corrigir isso, né, para ele ficar como um elemento separado. Então, volto lá em configurações. Vou mudar essa disciplina que tem aqui. Então, em vez de ser estrutura, né, vou colocar outros. Dou OK. Então, aqui ele já atualizou e os meus elementos do canteiro já estão separados. Agora, com todos os nossos modelos carregados, vamos partir para, de fato, começar a estruturar o nosso planejamento, começar a pensar como a gente vai executar essa obra, entender o nosso escopo, entender como ela vai estar organizada e estruturar esse planejamento. É aqui nessa aba de quantitativo que a gente vai montar a nossa EAP, a nossa estrutura analítica de projeto. Vocês podem estar se perguntando por que a gente vai montar nessa aba de quantitativo. O Visus ele tem aplicação para quantitativo, orçamento e para planejamento. E essas aplicações trabalham de forma integrada. Então, é exatamente nessa aba de quantitativo que a gente define a nossa estrutura analítica de projeto. E vai ser essa mesma estrutura que vai ser utilizada no orçamento e no planejamento. Na aba de planejamento em si, eu não mudo nada da minha EAP. Se eu quiser fazer alguma alteração, né, reordenar um item, organizar, eu tenho que vir sempre na aba de quantitativo ou na de orçamento. Então, é aqui em quantitativo que a gente vai montar a nossa EAP. Para isso, o nosso primeiro passo, né, anterior dessa estrutura da EAP, é a gente analisar as informações que vieram do modelo. A gente está trabalhando, né, com modelos BIM que vieram de ferramentas distintas, com informações, e a gente precisa validar que essas informações estão coerentes com a estrutura que a gente vai montar. Então, uma aba que a gente vai começar a trabalhar agora é a aba de metadados, que é exatamente a análise dessas informações, desses parâmetros que vieram do software de modelagem. Então, só para facilitar o nosso entendimento sobre essa análise das informações, eu vou deixar inativo alguns modelos, vou manter somente um modelo de estrutura e a gente começar a usar essa aba dos metadados. Então, eu volto lá em configurações, na minha engrenagem, no canto superior esquerdo, e vou deixar inativo o modelo de arquitetura, vou manter o de estrutura, vou deixar inativo o de hidráulica, o de elétrica e o canteiro. Com isso, eu tenho só o modelo de estrutura aqui, visível. Agora, somente o meu modelo de estrutura, eu vou isolar a visualização para um pavimento somente. Então, clico num pilar qualquer, vou aqui na opção de visualização, isolar pavimento dos elementos selecionados. Cliquei, fiquei somente com a visualização de um dos pavimentos. Vou fazer a mesma segmentação na minha estrutura. Então, vou aqui em atualizar a lista. E agora, estou vendo somente a estrutura referente a esse pavimento que eu isolei. Vou selecionar um elemento desse nosso pavimento. Vou clicar aqui numa laje. Lá no topo da tela, vamos selecionar a aba de metadados. Nessa aba de metadados, eu consigo saber todas as informações que o projetista estabeleceu para aquele elemento na etapa de modelagem. Então, eu consigo ver a disciplina que o elemento está associado, a entidade, né, a classificação que ele foi definido. Então, é um elemento que está classificado como laje. O nome, o ID do elemento, a gente tem aqui para essa laje L38. O pavimento que ele está associado, então, o elemento que está associado ao quarto pavimento. Tem as informações também de dimensionamento, né, da laje. As informações também, o conjunto de propriedades para armadura. Então, são informações que vieram lá do EBERIC, da ferramenta de modelagem. E aqui no final também, a gente tem as informações de geometria. Então, são cálculos, dimensões, que o próprio Visus faz a partir dessa geometria desses elementos. Vou isolar aqui a nossa laje para a gente entender melhor como essas definições de geometria. Com a laje isolada, vamos entender melhor como funciona essa geometria calculada, né? Essas propriedades geométricas que o próprio Visus calcula a partir dos elementos. Então, ao lado dessas informações, eu tenho um íconezinho em formato de olho, e eu clicando nesse ícone, ele ressalta, destaca no elemento a área que ele está calculando. Então, a área da projeção superior, ele está me mostrando, né, que é a área da face superior desse elemento. A área da projeção lateral, está me marcando aqui, ó, qual é a área que ele considera, essa área lateral. A área da projeção frontal. Então, eu consigo entender quais são as informações que ele está quantificando, né, que ele está considerando para chegar nessa área, nessas informações. A altura da caixa da alimentadora, a altura da projeção vertical, largura da caixa da alimentadora.
Então, ele vai marcando para mim exatamente quais são essas propriedades que ele está calculando, que ele está dimensionando. E por que é importante eu conhecer essas informações? Porque é exatamente aqui que a gente vai entender a nossa especificação de projeto, né? Nosso escopo. Então, aqui eu já sei que eu tenho panos de laje dessa dimensão, que é uma laje pré-moldada com altura de 13 centímetros. Então, eu vou ter um enchimento, um capeamento. Eu vou conseguindo definir o meu escopo. E é também a partir dessas regras que a gente vai estruturar a nossa EAP. Então, são esses critérios que a gente vai segmentar a nossa EAP. Então, se eu quiser organizar minha EAP por pavimento, é essa propriedade que eu vou buscar. Se eu quiser segmentar minha EAP por elemento, por tipo de elemento, por entidade, é essa informação que eu vou colocar. Então, são essas informações que vão estruturar a nossa EAP. A gente viu que na aba de metadados estão todas as propriedades disponibilizadas dos elementos. A gente consegue identificar e ler essas propriedades. E é através dela também que a gente vai conseguir validar essas informações. Então, verificar as classificações, a descrição, se tem alguma inconsistência ou algo que a gente precisa alterar para poder organizar da forma que a gente quer o nosso projeto. Vou dar um exemplo exatamente dessa questão de classificação, né, de definição de entidade. Então, eu estou aqui com o meu projeto completo, na visualização, com todos os modelos carregados, e eu deixei aqui aberto esse item de elemento terminal, o item 1.1.3, e o dispositivo de movimentação de fluxo, item 1.1.2. Vou clicar aqui nesse tanque de lavar roupa, cliquei 2 vezes para conseguir visualizar ele no modelo, vou isolar esse elemento, e eu estou vendo que ele é uma peça sanitária. Então, eu quero colocar esse elemento no mesmo nível hierárquico dos meus demais elementos terminais. Então, bancada, chuveiro, lavatório, eu quero que ele venha para esse subitem aqui também. Como é que a gente vai fazer essa modificação? Então, com eles selecionados, eu vou lá na aba de metadados e vou ver como ele está classificado. Então, ele está classificado como dispositivo de movimentação de fluxo. Eu quero que ele vire um elemento terminal. Então, eu clico aqui 2 vezes e vou conseguir editar essa minha classificação, né? Vou escrever aqui elemento. Clico em salvar edição. Ele classificou. Volto lá na minha aba de quantitativo. E ele classificou como elemento terminal. Vou voltar aqui para a minha visualização completa. Exibi todos os elementos ocultos. Atualizo a visualização da minha lista. E os meus tanques estão aqui agora, junto com os demais elementos de louças sanitárias, como elemento terminal. Importante ressaltar que essa mudança de entidade que é feita, ela não é feita no IFC original. Ele faz uma cópia local e faz essa revisão, essa alteração. Se eu tiver que carregar novamente os meus IFCs, essa mudança vai ser perdida. Então, se eu precisar recarregar esses meus arquivos IFCs, ele vai substituir essa cópia e vai voltar à classificação que estava aqui. Com esse entendimento, a gente vai seguir agora para começar a montar nossa EAP de fato, a criar as nossas regras e os nossos critérios para organizar o nosso projeto. Para isso, eu vou desativar os modelos de arquitetura e de instalações e do canteiro, vou manter só o modelo de estrutura para a gente começar a organizar o projeto por ele. Existem 2 caminhos para a gente acessar as configurações da nossa EAP. Uma é através dessa janela de configurações, na aba de estrutura analítica, EAP. Clicando aqui, a gente vai ver os níveis da nossa EAP, né, de 1 a 5, e os itens que a gente está definindo para cada nível desse. Vou dar um OK aqui. Outra forma de a gente acessar essa configuração é através do atalho, que é a forma mais rápida, que está aqui no canto superior direito, configurar EAP. Então, a gente vai para aquela mesma janela. E vamos entender um pouco quais informações que estão aqui nessa janela de configurações. Aqui, a gente tem os níveis da nossa EAP. Então, o primeiro nível é uma etapa, o segundo é uma subetapa, o terceiro nível é uma subetapa do nível 2 e assim sucessivamente até o nível 5. Vamos agora comparar, né, essa estrutura que a gente tem aqui definida com o nosso projeto. Vou dar um OK. Voltando aqui para a nossa tela de projeto, uma dica para visualizar mais rápido essa estrutura, né, abrir e fechar esses itens, é segurando o Ctrl, então com o Ctrl pressionado, você pode clicar na setinha aqui e ele fecha todos os subitens. Para abrir, a mesma coisa. Então, se eu quiser abrir, né, todos os itens, eu seguro o Ctrl aqui, clico na setinha do 1.1, ele vai abrir nesse mesmo nível. Então, vamos comparar essa estrutura que a gente tem aqui, da nossa EAP, com as configurações que a gente tem de EAP. Vou colocar essa janela aqui ao lado. Aqui no nível 1, a gente tem marcado, né, disciplina. Então, é o nosso primeiro item aqui. O 1, a estrutura, que é a disciplina.
No 2, a gente tem o pavimento. Então, é o nosso segundo nível aqui, ó, 1.1, pavimento. O terceiro é a entidade. Então, são os elementos. Está exatamente aqui. O nosso terceiro nível são as entidades, né? Laje, escada, pilar e viga. Vocês vão ver que tem outros critérios marcados aqui, que são esses de padrão, né? QI, VIS, EAP 01, 02. São propriedades disponíveis para você também hierarquizar sua EAP. No caso, eles estão marcados aqui, mas não tem nenhuma informação preenchida. Está vazio. Então, ele não está influenciando em como a gente está organizando nossa EAP. Só para a gente entender, eu vou desmarcar aqui, ó, essa hierarquia por pavimento. E vamos ver como é que vai ficar a nossa estrutura de projeto. Dá OK. E vocês vão ver agora que ele não segmentou mais por pavimento. Então, agora eu tenho estrutura e os elementos, né? Estaca, laje, escada, parede, pilar, sapata. Eu não tenho mais a segmentação por pavimento. Vou voltar lá nas configurações da EAP. E vou voltar a marcar o pavimento. Dou OK. Ele segmentou por pavimento. Com essas configurações da API, a gente viu a forma automatizada do Visus estruturar o nosso projeto. Mas aqui também existem alguns recursos para a edição manual dessa API. Esses comandos de edição estão aqui em cima, logo abaixo do nome da obra. A gente tem aqui a opção de adicionar uma etapa à API, adicionar uma subetapa, adicionar quantitativo, apagar ou desativar a linha, mover os elementos selecionados para outro nó da API e copiar os itens selecionados para outro nó da API. Aqui também a gente vai ter a opção de mover o item, mas esse comando ele só vai aparecer quando eu tiver como mover esse item. Então, aqui, meu primeiro nível de estrutura, ele não tem como subir nem descer, então ele não aparece. Se eu clicar aqui, por exemplo, no subitem, eu tenho a opção de descer. Se eu clicar aqui ó, no item mais abaixo, eu tenho a opção de subir ou descer. Esse vai ser o nosso primeiro comando que a gente vai usar. Vocês podem ver aqui ó, nessa estrutura que o nosso pavimento térreo, ele está como item 1.9. Está abaixo, depois da cobertura, né, depois do reservatório. Eu preciso que esse item ele vire o nosso 1.1. Então, eu clico nessa linha, 1.9, vou lá no meu comando de mover item selecionado para cima. Então, vou clicando até ele virar o meu item 1.1. Então, chegou aqui na posição que eu quero. A gente conseguiu, né, mover para o posicionamento correto. O próximo comando que a gente vai ver é o apagar, desativar uma linha. Se a gente for aqui para o final da nossa API, eu tenho o item 1.9, outros, que tem como subitem a edificação central de armaduras do canteiro. Esse subitem foi estruturado automático pelo Visus, mas eu não quero ele, eu vou excluir. Então, seleciono a linha, clico aqui, apagar e desativar, ele vai aparecer uma mensagem de confirmação, clique em sim, ele exclui o meu item. Aqui também a gente tem um recurso, no canto superior direito, ó, logo aqui no final, a gente tem esse ícone aqui, onde a gente consegue exibir as linhas desativadas. Então, se por acaso eu excluir um item que eu equivocadamente, né, deletei ele, mas eu quero que ele volte, então eu clico aqui, ele vai me mostrar os itens que foram deletados, vai aparecer aqui em vermelho. Então, eu posso selecionar ele e aqui pedir para ele voltar, então reativar a linha apagada, se eu quiser que esse item volte para a minha AP. No caso, eu não quero fazer isso, vou desativar aqui essa visualização para ver os itens excluídos e ela fica com a estrutura que eu preciso. O próximo comando de adição que a gente vai ver é o adicionar uma nova etapa. A gente vai usar esse comando exatamente para criar a etapa de fundação. Até então, a gente tem os nossos elementos de fundação, a estaca e a sapata, como um subitem do pavimento térreo dentro da disciplina de estrutura. A gente vai, então, criar a disciplina, o item, né, de fundação. Para isso, o que é que a gente faz? Seleciona o nível estrutura, porque eu quero criar uma outra etapa nesse mesmo nível hierárquico, e eu vou aqui em adicionar a etapa a EAP. Clicando aqui, ele vai abrir um novo item lá no final, com itemização 2, né? Então, está no mesmo nível hierárquico. Eu vou aqui clicando 2 vezes, abrir adição, escrever fundação, clico fora, ele fechou meu item. Tá vendo que essa nomenclatura ele ficou em itálico, né? Esse texto. Por quê? Porque foi um item que eu criei manualmente. Então, todos os itens que são criados de forma manual vão ficar marcados, sinalizados com esse texto em itálico. Vou colocar esse item fundação lá para o meu topo da lista. Então, movo ele e ele passou a ser o meu primeiro item. Agora, a gente precisa mover os nossos elementos, né? Estaca e sapata, para esse item fundação. Como a gente faz isso? Selecionei os dois, né? Estaca e sapata. Vou aqui em mover os elementos para outro nó da EAP. Aqui ele vai abrir a estrutura da minha EAP e a gente vai selecionar o item de fundação para mover para esse outro nó. Então, clico aqui, fundação, dou OK. Ele moveu meus elementos para cá. Então, agora, estaca e sapata estão como subitem do item fundação. A próxima edição que a gente vai fazer nessa visualização dos elementos de estrutura e fundação é reordenar essa hierarquia dos elementos estruturais. Porque eu quero que o meu segundo nível sejam
os elementos construtivos, as lajes, as paredes, os pilares. Por que eu quero essa alteração? Porque, no meu entendimento, na minha concepção de desenvolvimento desse planejamento, eu vou controlar pelas atividades, pelos elementos construtivos, depois segmentar por pavimento. Essa é uma decisão tomada por quem está desenvolvendo o planejamento. Então, essa estrutura vai variar da forma que você definiu para controlar o seu projeto. Nesse caso, a gente precisa que os elementos construtivos sigam para o segundo nível hierárquico e os pavimentos venham para o terceiro nível hierárquico. E onde a gente vai fazer essa adição? Exatamente na nossa configuração da AP. Voltando lá na nossa tela de configuração, eu vou alterar esses níveis. Então, no nível 2, no lugar do meu critério ser o pavimento, eu vou colocar a entidade, que são os elementos construtivos. E aqui no meu terceiro nível, eu vou trocar a entidade por pavimento. Então, estou invertendo a hierarquia dos itens. Dá OK. Ele atualizou minha AP. Então, agora, primeiro eu tenho o elemento construtivo e depois o pavimento. Vocês podem ver que com essa nova hierarquia que foi feita, aquela adição que a gente fez de mover a sapata e as estacas para o nó de fundação foi desfeita. Então, toda vez que a gente restabelece a hierarquia dos nossos itens, né, cria o critério para essa AP automática, essas mudanças de mover e copiar itens para outro nó é desfeita. Então, é importante a gente estabelecer primeiro todos os nossos critérios de AP para depois fazer essas outras adições. Nesse caso aqui, eu vou selecionar de novo a estaca e a sapata e mover ela para o nó de fundação. OK. Ela voltou para a posição que a gente precisa. Um item que chama atenção aqui nessa estrutura, esse 2.3, parede, associado aqui ao pavimento térreo. No caso, é o nosso reservatório. É bom a gente classificar esse item como um elemento ou entidade mais adequada para esse reservatório. Ele classificado como parede pode ter algum conflito no futuro quando a gente começar a estruturar a nossa AP também para arquitetura. Então, para corrigir essa classificação, voltamos lá na nossa aba de metadados. Lembra que essa classificação está aqui, né, nesse item de entidade. Quando a gente não sabe como classificar esse elemento, não tem uma ideia, a gente pode colocar uma inicial qualquer, uma letra qualquer, um nome que não exista e vai salvar a edição. Ele vai aparecer aqui uma mensagem falando que essa entidade, essa classificação não existe na lista, que eu posso buscar numa lista organizada qual seria essa classificação, para ver se eu encontro a classificação correta. Então, aqui, a gente tem a descrição e a classificação do IFC, para todos os itens que o Visas consegue identificar. Aqui, no caso, a gente pode usar como classificação para o nosso reservatório a classificação de tanque. Aqui, ó. Então, a gente selecionando aqui, ele vai classificar o meu reservatório como tanque. OK. Se eu voltar lá na minha aba de planejamento, ele já vai estar organizado como tanque. Certo? A gente pode reordenar esse item, né? Colocar ele para o final da lista, se a gente quiser. Lembrando que sempre para editar essa AP, para reordenar ela, a gente sempre vai para a aba de quantitativo ou de orçamento. Então, aqui já está atualizado também. Um item que chama atenção aqui nessa estrutura, esse 2.3, parede, associado aqui ao pavimento térreo. No caso, é o nosso reservatório. É bom a gente classificar esse item como um elemento ou entidade mais adequada para esse reservatório. Ele classificado como parede pode ter algum conflito no futuro quando a gente começar a estruturar a nossa AP também para arquitetura. Então, para corrigir essa classificação, voltamos lá na nossa aba de metadados. Lembra que essa classificação está aqui, né, nesse item de entidade. Quando a gente não sabe como classificar esse elemento, não tem uma ideia, a gente pode colocar uma inicial qualquer, uma letra qualquer, um nome que não exista e vai salvar a edição. Ele vai aparecer aqui uma mensagem falando que essa entidade, essa classificação não existe na lista, que eu posso buscar numa lista organizada qual seria essa classificação, para ver se eu encontro a classificação correta. Então, aqui, a gente tem a descrição e a classificação do IFC, para todos os itens que o Visas consegue identificar. Aqui, no caso, a gente pode usar como classificação para o nosso reservatório a classificação de tanque. Aqui, ó. Então, a gente selecionando aqui, ele vai classificar o meu reservatório como tanque. OK. Se eu voltar lá na minha aba de planejamento, ele já vai estar organizado como tanque. Certo? A gente pode reordenar esse item, né? Colocar ele para o final da lista, se a gente quiser. Lembrando que sempre para editar essa AP, para reordenar ela, a gente sempre vai para a aba de quantitativo ou de orçamento. Então, aqui já está atualizado também. Então, aqui minha estrutura já está atualizada também. Vou organizar e vou colocar meu tanque como último item da lista. Então, minha AP da estrutura, né? Está organizada dessa forma. Laje, pilar, vou subir aqui esse item. Viga,
Vou subir, lance, descarga e tanque. E com isso a gente fechou a nossa EAP. Aqui a gente aplicou o exemplo aos itens de estrutura, mas podem ser aplicados ao resto do projeto como um todo, até que ele fique, né, no formato que a gente precisa para planejar a obra. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte os links ao lado. Eu sou Mariana Farias, atuei no desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, dataset e descrição. Esse é meu LinkedIn para contato. Esse é um projeto do Construa Brasil, com apoio do MDIC, coordenação da professora doutora Regina Ruschel e realização do RECEPET.